Estamos no Maio Verde, um mês dedicado também à prevenção do glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Por isso, nós viemos conversar com a Laura Yamagata, que é oftalmologista, e vai explicar pra gente, ficar bem atento, porque é uma doença silenciosa. Estima-se que 1 milhão de brasileiros tenham glaucoma, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Laura, então, primeiramente, explica pra gente o que é o glaucoma. Glaucoma é uma neuropatia óptica. Na verdade, é uma doença do nervo óptico que vai atacando e comprometendo as fibras que a gente tem no nervo, que fica na parte de trás do olho. Então, é uma doença extremamente grave, só que é uma doença que, se diagnosticada precocemente, tem um tratamento. Então, por isso a importância desse mês de maio, porque é um mês que a gente visa realmente o controle, e o conhecimento, divulgar realmente a importância de uma avaliação, de um acompanhamento precoce com o oftalmologista, porque se essa doença é diagnosticada precocemente, a gente consegue ter um controle. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, então por isso de sua importância, e é a segunda causa de cegueira, perdendo apenas para a catarata. A diferença é que a catarata, se a gente fizer uma cirurgia e esse paciente não tiver nenhuma outra alteração de retina, a gente vai ver que ele recupera a visão 100%. E isso não acontece no glaucoma. A gente não consegue fazer um paciente que já perdeu 70%, 80% da visão, a gente fazer qualquer procedimento ou iniciar um tratamento e fazer ele recuperar a visão. Então, por isso essa importância dessa conscientização e dos pacientes saberem sim que precisam ir ao oftalmologista, precisa de uma avaliação e de um acompanhamento anual. Pois é, antes da gente falar então do tratamento, já que é uma doença silenciosa, os sintomas vão aparecer tardiamente, Então, e o que seriam esses primeiros sintomas? Como é uma doença silenciosa, o paciente só vai ter algum sintoma ou sentir alguma perda visual quando ele já tem cerca de 50% das fibras nervosas comprometidas. E isso por quê? Porque o glaucoma, ele normalmente faz o paciente perder primeiro a visão lateral, então ele vai perdendo o campo de visão e a visão central dele continua normal. Então ele não tem essa percepção, ele acha que está tudo bem, porque ele vê que ele está andando em casa normal, ele consegue fazer suas atividades habituais todas normais, ele não tem perda, para onde ele olha, tudo direto ele consegue ver. Então, como é uma perda, mais lateral, a gente fala que ele começa a ter uma visão tubular, ele só consegue ir vendo mais em linha reta. Então, por isso que o paciente realmente demora a perceber, e muitas vezes o que acontece é eles chegarem para uma consulta de rotina e a gente vai avaliar, o paciente já tem uma perda significativa da visão. Então, isso que é muito ruim, porque é um quadro que a gente não consegue recuperar. O Laura, a doença geralmente está associada ao aumento da pressão ocular, mas não é só isso, Então, quais são os fatores de riscos, Quais são as pessoas que estão mais sujeitas a terem glaucoma? Isso é muito importante até, porque o que eu percebo muito no consultório é que os pacientes já chegam e falam: doutora, eu tenho pressão alta no olho. E não necessariamente glaucoma cursa com pressão alta nos olhos, mas realmente é isso. A pressão alta, a pressão elevada dos olhos é um fator de risco muito importante. A idade avançada, a gente vê que normalmente aparece nos pacientes acima de 40 anos. Hereditariedade, é muito comum esse fator genético. Então, se você tem, seus pais têm, ou os avós, então a chance de você ter realmente é muito maior. E a raça negra também é muito mais comum. E pacientes que já tiveram algum trauma ocular ou passaram por algum processo inflamatório muito importante nos olhos, também tem uma chance maior de desenvolver um glaucoma. Infelizmente, então, como você disse, é irreversível, quer dizer que não tem cura. Mas como que funciona o tratamento? Se a pessoa descobrir lá no começo, como você disse, fazendo a visita anualmente ao oftalmologista, é possível preservar, então, para cegueira, não ser atingir uma porcentagem grande, Sim, exatamente isso. Isso que é muito importante, porque caso o paciente se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce do paciente, ele não vai ter perda visual. Ele vai ter que estar fazendo uso de medicamentos, mas um acompanhamento, mas
provavelmente a gente vai conseguir levar ele até ele falecer sem realmente ter um comprometimento visual. A gente hoje tem três tratamentos que a gente pode realizar, que na verdade é o tratamento medicamentoso, tem um tratamento a laser e tem o tratamento cirúrgico. A grande maioria dos pacientes se beneficiam mesmo com o tratamento medicamentoso, às vezes que é a base de colírio. Então ele tem, né, uma desvantagem, porque às vezes tem alguns colírios que tem que ser usado 3 vezes ao dia, então às vezes o paciente não consegue, né, não tem essa adesão ao tratamento, mas é um tratamento que realmente tem ótimos resultados e consegue sim controlar essa pressão e não levar mais a danos ou perdas de das camadas de fibras nervosas. Alguns pacientes têm indicação de fazer um laser, que é um laser para também tentar controlar essa pressão do olho. É um tratamento mais recente, que, né, não são todos os pacientes que às vezes têm essa indicação, mas pode ser feito para a gente tentar controlar isso e conseguir um benefício e talvez diminuir o tanto de colírios que esses pacientes vai ter que estar usando. Uma das desvantagens desse tratamento é que ele tem um prazo de validade. Normalmente esse laser ele vai ser efetivo por 4 ou 5 anos e provavelmente depois tem que ser refeito. E o outro tratamento é o tratamento cirúrgico, que é um tratamento que não tem indicação para todos os pacientes. A gente normalmente só indica esse tratamento cirúrgico quando um paciente que já está em acompanhamento durante muito tempo, já usa todas as classes de colírios disponíveis que a gente tem para controle e mesmo assim a gente não consegue atingir a pressão-alvo para esse paciente. Então, nesses casos, a gente precisa, às vezes, optar por um tratamento cirúrgico, mas lembrando que, mesmo fazendo esse tratamento cirúrgico, o paciente não recupera o que já perdeu de visão. Então, é um tratamento para a gente tentar um controle e talvez diminuir um pouco dos colírios que ele usa. Então tá bom, Laura. Muito obrigada pelas orientações, né? E você, se ainda não foi ao oftalmologista, porque existe uma estimativa que 35% dos brasileiros nunca visitaram um oftalmologista. Então fica aí a dica, né? A pandemia não é desculpa pra gente não cuidar da nossa saúde, muito pelo contrário, a gente está nesse momento mais introspectivo, então faz uma listinha assim dos especialistas onde você deve ir. E se você conhece alguém, né, que tem mais de 40 anos, corre risco de ter glaucoma, encaminhe então essa entrevista para os seus amigos, parentes. Curta o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal Zug Conteúdo o tempo todo.